1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nós vamos ler esse versículo aqui. Eu vou ler uma vez, depois eu queria ler uma segunda vez junto com os irmãos, pode ser? 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler comigo novamente? Vamos lá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, que Deus abençoe a santa palavra e tudo aquilo que nós vamos estar vendo hoje à noite. Nós estamos continuando, irmãos, a nossa série sobre santificação, né? Como eu tenho dito, esse assunto ele é de extrema importância para o cristão e infelizmente é um assunto que tem caído por terra, né, em muitos lugares. Dificilmente se prega sobre a santificação, mas por quê? Porque ensinar sobre a santificação, isso envolve abandono de pecados, isso envolve abandono do ego, abandono do orgulho, abandono de todo aquele conceito que eu tenho, e isso envolve uma submissão a todos os conceitos que a palavra de Deus nos dá. E aí, nós já vimos várias vertentes aí sobre a santificação, falamos muito sobre isso, né? E hoje nós vamos estar vendo sobre a santificação do espírito, da alma e do corpo. Hoje vai ser só uma introdução, tá? Então eu peço a sua paciência, eu não sei nem exatamente se é uma pregação ou um estudo, embora toda pregação não deixa de ser um estudo bíblico, porque nós abrimos a palavra de Deus, né? E todo estudo bíblico também não deixa de ser uma pregação, embora há dinâmicas diferentes aí, tanto para um quanto para outro. Mas eu peço a sua paciência hoje, porque hoje é mais uma introdução, porque nós não temos tempo para estudarmos hoje sobre a santificação do espírito, da alma e do corpo. Nós vamos fazer assim, nós vamos ter uma introdução hoje do que é o espírito, o que é alma e o que é corpo, e qual a implicação que isso tem com relação à santificação. E aí, no domingo que vem, nós não vamos entrar nesse assunto, porque nós vamos falar sobre o batismo, e no próximo estudo que nós vamos ter sobre santificação, nós vamos falar especificamente sobre a santificação do espírito. O que significa isso e como Deus a faz. E no próximo, a santificação da alma. E aí, mais adiante, na santificação do corpo. E quando nós entrarmos na santificação do corpo, nós vamos ficar um tempo estudando aqui. Porque quando fala a respeito do corpo, nós vamos estar falando sobre pecados do corpo, coisas que não agradam a Deus, tá bom? Então vai ser nós vamos avançando. Eu não sei se você tem notado, cada vez mais nós estamos avançando para áreas práticas da vida. Começamos com uma base, entendendo o que é a santificação progressiva, né? o que é a santificação posicional, o que é a santificação progressiva, e aí no final de todos esses estudos nós vamos estar vendo sobre a nossa santificação plena, que é lá no céu, né? Onde nós estaremos totalmente isentos da presença, totalmente fora da presença do pecado, né? Sem a presença do pecado, adorando a Deus realmente ali sem pecado, tá bom? Mas hoje nós vamos estar vendo então sobre isso. A carta aos Tessalonicenses, ela traz vários temas importantes para a vida cristã, e um tema muito falado aqui é sobre a volta de Cristo. Tanto na primeira quanto na segunda carta, o apóstolo Paulo ele dedica boa parte da carta para falar sobre isso. E quem sabe no futuro Deus nos permita, né, estudar essa carta de forma integral, né? Mas a cidade de Tessalônica, para onde Paulo enviou essa carta, só para os irmãos saberem, tem um pano de fundo aqui, eu acho interessante isso. Ela fica numa região chamada Macedônia, que é toda essa região aqui. E aí você encontra ali algumas igrejas conhecidas, principalmente no livro de Atos, né? E cartas também. Por exemplo, olha só, você tem aqui Bereia, né? Os bereanos, lembra deles? Olha só, você tem aqui Tessalônica, que é para onde Paulo enviou essa carta aqui, e você tem outras igrejas também, né? Você tem aqui Corinto, por exemplo, você tem Filipos, você tem... Então, toda essa região aqui tem várias igrejas locais ali, para onde foram estabelecidas igrejas, tá bom? A Macedônia ficava onde hoje é localizada a Grécia. Você olha lá no nosso mapa atual, onde está a Grécia, aquela região ali é a região da Macedônia. Naquele tempo, aquela região, por incrível que pareça, era conhecida como a parte mais pobre da Europa. Era a parte mais pobre.
né? E para essa região foi que Paulo escreveu essa carta. São duas cartas, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, são duas cartas que nos admoestam a respeito da importância da santificação por causa da volta de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você com base nessas duas cartas principalmente. O Senhor Jesus Cristo está prestes a voltar. Ele está prestes a voltar. E quando nós entendemos isso, nós nos preparamos ainda mais, não simplesmente a respeito de salvação, porque nós já somos salvos. Mas o preparo que eu digo são para aqueles que já são salvos, eles se preparam santificando ou permitindo que Deus santifique as suas vidas, para que o Senhor Jesus Cristo volte e nos encontre vivendo em santidade nesse mundo. Alguns temas aqui para nós entendermos como é que chegou nesse versículo 23. Olha lá comigo no capítulo 3, versículos 12 e 13. Olha só o desejo de Paulo para essa igreja. Capítulo 3, versículos 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aqui está falando a respeito do arrebatamento. Quando você olha ali, com todos os seus santos, aí tem outros textos. Se você olhar Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 32, Lucas também, 9 e 26, você vai ver que esse Jesus vindo com os seus santos, ele está se referindo ali aos anjos, tá bom? Santos anjos. Os outros textos nos ensinam isso, porque aqui ele fala a respeito do arrebatamento, né? E quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nós vamos subir juntamente com ele. Aí vai acontecer as ressurreições e tudo mais, que nós já temos aqui esse tema até no capítulo 4, né? Então olha só, já que Jesus está voltando a qualquer momento para levar a sua igreja desse mundo, Paulo ensina sobre a importância de ele nos encontrar com uma vida pura, com uma vida santa. No capítulo 4, versículo 3, olha o que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Fornicação é qualquer espécie de pecado sexual. Então Jesus está dizendo aqui, o que Paulo está ensinando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que a vontade de Deus é a nossa santificação. E aqui ele está falando especificamente sobre a santificação do corpo. Pecado contra o corpo, com o corpo, né? A fornicação. Nos versículo 7, olha lá. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto, o quê? A santificação para a qual Deus nos chamou, diz ali, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Santo Espírito. Por que ele menciona o Espírito Santo aqui? Porque nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós colocamos a nossa vida diante de Jesus para sermos salvos, arrependendo dos pecados e crendo nele para a salvação, como único e suficiente Salvador. Naquele momento nós recebemos o Espírito Santo, e o Senhor nos deu esse Espírito Santo, o qual nos dirige. Se lembra aquele versículo que eu entreguei para os irmãos há alguns domingos atrás? Romanos 8,14. Tem ele aí ou não? Alguém tem ele na Bíblia? Romanos 8,14. Romanos 8,14. Se você não tem e quiser abrir a sua Bíblia, eu gostaria de ler com os irmãos esse versículo. Romanos 8,14. Esse versículo ele é de suma importância nesse assunto aqui, irmãos. Romanos 8,14. Você pode falar comigo? Isso, alguns acharam um papelzinho aí, ó. Você pode falar comigo? Romanos 8,14. Nem que seja lendo no papelzinho ou lendo na Bíblia, ou melhor ainda, se você decorou esse versículo, você cumpriu sua tarefinha de casa. Diz o quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, então nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e por isso o Senhor nos deu o seu Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança, é Ele quem nos levará, nos permite chegar até o céu um dia. E é Ele quem dirige as nossas vidas até que esse dia não chegue.
Então essa é uma prova de que alguém realmente foi salvo. Ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo dirige a sua vida. E essa direção, ela nos indica o caminho da santificação. Caminho da santificação. Depois ele fala sobre o amor fraternal, nos versículos 9 e 10. Depois ele fala sobre trabalhar de forma honesta, versículos 11 a 12. Nos versículos 13 do capítulo 4 até o versículo 11 do capítulo 5, ele fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus. Tem um ensinamento maravilhoso aí, nós não vamos entrar, porque esse não é o nosso foco para hoje à noite, tá bom? Depois, nos versículos 12 e 13, ele diz ali, olha só: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Ele está falando aqui sobre ter paz e reconhecer aqueles que presidem a igreja, pastores, diáconos, professores. Nós devemos tê-los em amor, estima, né? E aí depois ele fala a respeito de consolar os de pouco ânimo, né? Relacionamentos. Aí olha no versículo 16: regozijai-vos sempre, fala sobre alegria. 17: orai sem cessar, né? A constante oração. Versículo 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças a Deus em quaisquer circunstâncias. É possível? É. Somente para aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. Versículo 19: não extingais o Espírito. Esse extinguir o Espírito é no sentido de apagar ou abafar a obra do Espírito Santo. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso não dando ouvidos à sua voz. Quando o Espírito Santo nos mostra o nosso erro e nós não queremos ouvir. Então nós estamos abafando a obra do Espírito. Versículo 20: não desprezeis as profecias, falando sobre a palavra de Deus, que não deve ser desprezada, todas as profecias. Versículo 21: examinai tudo, retende o bem. Examine as coisas e pegue aquilo que realmente tem proveito e descarte o resto. E aí versículo 22: abstende-vos de toda a aparência do mal. Não somente do mal, mas da aparência do mal. Isso nos dá um senso de responsabilidade maior, não é verdade? Não somente pelo mal, mas até mesmo pelo aparente mal. Ele diz: abstende-vos disso. E aí ele chega no versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu só como é que ele chegou nesse versículo? Paulo está mostrando para eles o quê? Que o Senhor Jesus Cristo está prestes a vir e levar a sua igreja desse mundo. E para isso, nós precisamos estar preparados com vidas santas diante dele. Com vidas santas, fugindo da prostituição, da fornicação, nos relacionamentos e tudo mais. Então nós temos que estar preparados para esse retorno do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala sobre santificação, e nessa santificação, em todas essas áreas que ele menciona, nós poderíamos resumir em santificação do corpo, do espírito, da alma e do corpo. Todas as áreas da nossa vida, elas envolvem a santificação do espírito, da alma e do corpo. Agora a pergunta é: por que é importante isso? Porque se nós entendermos o que é o espírito, o que é a alma e o que é o corpo, o significado dessas três áreas, né? E como isso como interrelacionam umas com as outras, como que Deus trabalha, né, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, isso vai nos ajudar na nossa santificação. Isso vai permitir com que o Senhor faça um trabalho mais eficaz na nossa vida. Por quê? Porque nós vamos ficar atentos a todas as coisas que o Senhor usa para santificar as nossas vidas. Então, ele explica aqui sobre a composição do ser humano. Há algumas pessoas que acreditam que o espírito e a alma são a mesma coisa. Não critico essas pessoas, afinal de contas todo mundo tem o direito de estar errado, né? De acordo com a palavra de Deus, nós vemos que o apóstolo Paulo ele fala o espírito e alma e corpo, ele faz uma distinção. Não só isso, mas se lembra em Hebreus capítulo 4, versículo 12? O que é que diz lá? Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do
espírito. Se ela consegue penetrar até a divisão da alma e do espírito, e ele usa a palavrinha ali, divisão, isso aí subentende-se muito claramente que existe uma separação entre a alma e o espírito. Então essa é a minha posição bíblica. Consigo ver isso claramente na palavra de Deus, né? Então nós somos seres tricotômicos ou triunos, né? 3 em 1. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Agora, o que é o espírito, o que é a alma, o que é o corpo? Lembra? Hoje é só uma introdução. Mais adiante nós vamos estar vendo especificamente sobre cada um desses. Mas só para os irmãos entenderem, então, o espírito. O espírito é diferente da alma. É a parte que interage com o mundo espiritual, ou seja, com Deus. Com Deus. E é justamente por isso que a palavra de Deus ensina no Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos. Mas como assim mortos? Mortos da mesma forma que Adão e Eva caíram, mortos lá no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. O Senhor Deus disse que no dia em que eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Mas o interessante é que eles não morreram ali fisicamente naquele momento, mas eles morreram espiritualmente. Daquele momento em diante, eles passaram a estar afastados do Senhor. O pecado, ele fez uma barreira entre eles e Deus. Não havia relacionamento entre eles e Deus. E Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que assim como a morte entrou no jardim do Éden naquele momento, ela vem passando a todos os homens. Todos os homens. Eu sou pecador. Sabe por que eu sou pecador? Porque o meu pai é pecador. E sabe por que o meu pai é pecador? Porque o pai dele era pecador. E o pai dele por causa do avô dele, e daí por diante. Então o pecado, de acordo com Romanos 5,12, ele é herdado, ele passa de geração a geração. A morte passou a todos os homens. Mas aí no momento em que você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que acontece com o seu espírito? Ele é vivificado. Por isso Jesus, quando encontrou Nicodemos lá em João capítulo 3, Jesus disse para ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Sabe por que ele não entendeu, irmãos? Porque Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz ali, agora eu estou em dúvida se é Romanos ou se é Coríntios, deixa eu abrir lá, gente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, se parece loucura. Deixa eu ler aqui para os irmãos, não precisa, deixa eu ver se é Coríntios mesmo. Exato, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo, ele é o nosso receptor. Então, através do Espírito Santo, que vivifica o nosso espírito, nós conseguimos receber as coisas de Deus. Então não fique maravilhado quando as pessoas não entendem, chegam para você e dizem assim: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Pessoas sabem conceitos bíblicos, mas não conseguem praticar. Por quê? Porque tudo isso é espiritual. E eles não são espirituais, eles são carnais. Por isso Nicodemos não entendeu. Nicodemos disse a Jesus: mas Senhor, como é que pode isso? Por acaso eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus começa a explicar de uma forma melhor para ele, né? Então, o nosso espírito, ele estava morto. Essa é a sua parte que estava morta desde que você nasceu. Mas ela passou a viver no momento em que você creu no Senhor Jesus Cristo para ser o seu Salvador. Esse é o espírito. E é esse espírito que possibilita a nós um relacionamento com Deus. É através desse espírito. Ele nos permite relacionar com Deus. Agora, a alma. Qual a diferença do espírito com a alma? A alma é diferente do espírito. Essa é a parte que interage com este mundo, com as coisas que nos acontecem, com os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso temperamento. Ou seja, a sua alma é aquilo que faz de você, você. É o seu jeito de ser.
Mas nós não somos chamados para sermos do nosso jeito, para sermos do jeito de Cristo. Mas para que isso aconteça é necessário que a nossa alma seja santificada também. É aí que Deus trabalha na nossa vida. Agora, a alma e o espírito, a nossa alma e o nosso espírito, elas estão juntas, coladas, grudadas. Embora cada uma tenha as suas particularidades, elas estão juntas. Não é possível, não é possível separá-las. Nós não conseguimos. Nós conseguimos separar o corpo, mas a alma e o espírito não, elas são juntas. Por isso que nós vemos na palavra de Deus dizendo também que o Senhor salvou não somente o nosso espírito, mas também a nossa alma. E aí quando nós deixarmos esse mundo um dia, nós estaremos em espírito e alma eternamente com o Senhor. Então olha só que interessante, quando fala sobre a alma, principalmente no livro dos Salmos, nós vemos muito sobre isso. Salmo 35, versículo 9. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. O que iria se alegrar? A minha alma. Um outro versículo, Salmo 116, versículo 7. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Volta para o teu repouso, repousa minha alma. Por quê? Porque muitas pessoas vivem vidas atribuladas na sua alma. E nós vamos ver, irmãos, que essas vidas atribuladas na alma, elas são causadas por um problema espiritual. Um problema espiritual. E esse problema espiritual causa problemas na alma, que causa problemas no nosso corpo. Está tudo interligado. Está tudo junto e misturado, como se diz. Um outro versículo, Salmos 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Irmãos, isso é tão importante entendermos, porque hoje nós vivemos numa era onde a maioria das pessoas tem problemas na alma. Muitas pessoas têm dificuldades para dormir, problemas de saúde, problemas emocionais. Por quê? Porque a alma não está bem. E o alívio para a alma não vem através do lazer, de manter-se ocupado, como ensinam, não é verdade? Mantenha-se ocupado e você não vai pensar nessas coisas. Não. Isso aí são paliativos que simplesmente abafam um problema maior. Então não vem o alívio para a alma não vem do lazer, de manter-se ocupado, e nem dos benzodiazepínicos. Não vem dos benzodiazepínicos. Pastor, o que são os benzodiazepínicos? Bom, agora vai ficar mais fácil você entender. São os diazepams da vida, os clonazepams, os lorazepams e todos os diversos pans que existem por aí. Irmãos, pode ser qualquer tipo de calmante. Isso não traz alívio para a alma. Não traz. Eu não consigo descansar, eu vou tomar um medicamento. Não, eu já mencionei isso aqui, os irmãos sabem a minha posição. Isso aí simplesmente vai tirar os sintomas de uma alma ferida. E vai continuar ferida até que essa pessoa não se apegue com o Senhor, para que o Senhor santifique a sua alma. Olha só o quanto está interligado todas essas coisas. Consegue ver a importância da santificação? Então, olha só. Esses medicamentos abafam ou camuflam os sintomas de uma alma ferida. E faz com que milhões de pessoas continuem com uma alma perturbada. Porque eles tiram a sanidade emocional e espiritual do paciente, fazendo com que ele se torne escravos dos benzodiazepínicos, escravos de calmantes. Eu não consigo viver sem calmante. Por quê? Porque a alma está machucada. O que diz a palavra de Deus? Qual que é aquele versículo que a gente de vez em quando menciona? Eu acordei, eu me deitei e dormi. Acordei, ou como é que é? Acordei porque o Senhor cuidou de mim, ou o Senhor me sustentou. Olha só. Eu acho interessante, irmãos, porque o Salmo 4, eu vou ler aqui para os irmãos, não precisa abrir lá, mas olha só o que diz ali no Salmo 4. Salmo 4:8. Em paz também me deitarei e dormirei. Por quê?
Só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quem que te dá paz? O Senhor. Não é o medicamento, é Deus. O versículo que a gente mencionou agora, no capítulo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Olha que maravilha! E esses aqui são apenas 2 de muitos outros salmos que nos ensinam esse conceito. O Senhor, irmãos, o Senhor é aquele que traz alívio para a nossa alma. E uma alma aliviada, isso nos traz descanso, mesmo quando circunstâncias adversas acontecem. Mesmo quando circunstâncias adversas acontecem. Então, essa é a questão da alma, né? Agora, olha só, e o corpo? O corpo é fácil, né? O corpo é fácil. Falando a respeito da alma, deixa eu só concluir aqui. A única forma de aliviar a sua alma, de acordo com a Bíblia, é através de um bom relacionamento com o Senhor. Porque Deus vai trabalhar no seu espírito e na sua alma. E falando a respeito do corpo, o corpo é fácil, né? O seu espírito e a sua alma são partes invisíveis, mas o seu corpo, obviamente, é uma parte visível. É onde o espírito e a alma habitam. É a sua casca, né? É a sua carne. E ele se relaciona com tudo o que é físico. E ele faz isso através dos nossos 5 sentidos, né? Que é o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato. Então o seu corpo, ele interage com as coisas desse mundo. Agora, versículos interessantes sobre o corpo. Romanos 6, versículos 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Membros são o nosso corpo, os membros do corpo, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Santificação do corpo. Apresentar o seu corpo a Deus, para que Ele use como instrumento de justiça. Então, Deus nos criou com um espírito, uma alma e um corpo. Esse corpo um dia irá morrer e apodrecer, mas a nossa alma e o nosso espírito são eternos. Ou seja, cada um de nós tivemos um começo, mas nós não teremos um fim, porque nós fomos criados para a eternidade. E uma pergunta importante: quando o seu corpo for deixado aqui, nesse mundo, o que vai acontecer com a sua alma e o seu espírito? Essa é uma pergunta importante, que você precisa urgentemente saber a resposta, tá bom? Para podermos entender a necessidade da santificação no espírito, na alma e no corpo, e a forma como essa santificação acontece, nós temos que entender como esses 3 elementos se relacionam. Deixa eu dar um exemplo. Quem já levou uma martelada no dedo aqui? Já levaram? Ué, até muitas irmãs aí, estou assustado, hein? Ô irmãos, quando precisar martelar alguma coisa, né, não deixa a esposa não, pega o martelo e fala, vai lá e tal. Agora, se o marido não está em casa e precisa martelar, aí tudo bem, né? Quando alguém dá uma martelada no dedo, imediatamente o corpo sente dor, obviamente. E também pode influenciar outras partes do corpo. O seu coração acelera, a sua cabeça dói. São coisas que normalmente acontecem quando você sente uma dor intensa. Aquela martelada deixa você irado, com raiva, a sua alma. E aquela ira faz você pegar aquele martelo e você joga ele longe e fala alguma coisa que não é agradável diante de Deus. Ou seja, você usou o seu corpo. Olha só, né? Isso faz com que você peque contra Deus. E como nós nos relacionamos com Deus? Através do nosso espírito. E quando nós pecamos contra Deus, o nosso espírito e Deus, há uma quebra de comunhão. Até que nós cheguemos diante dele e dizemos, Senhor, perdão, eu me arrependo. E aí então essa comunhão é restaurada, né? Então, olha só, a consequência daquela martelada: um dedo doendo, uma alma perturbada e uma comunhão com Deus quebrada. Olha só a importância da santificação dos 3.
Não tem como, irmão, santificar o espírito e a alma não. Não tem como santificar o espírito ou a alma e o corpo não. Isso quebra aquele conceito falso da religiosidade, do falso cristão, que é o quê? Aquele conceito de Deus olha o coração. Não, Deus não olha o coração. Deus olha o estado do seu coração, né? Ou seja, da sua alma, do seu espírito e do seu corpo. Não existe esse conceito de que, não, eu estou bem com Deus, mas tem pecado para confessar. Não, não está bem com Deus. Não existe esse conceito de, não, olha, eu vou servir a Deus aqui na minha casa mesmo. Não, 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 não. Então, irmãos, todas as áreas. Olha só, quando alguém faz algo contra você ou fala algo contra você, e obviamente você não gosta, de forma imediata e impulsiva, a nossa alma nos fornece sentimentos de raiva ou amargura, tristeza, indignação. E isso faz com que, naquele momento de raiva, nós reajamos da maneira errada. Ou seja, com o nosso corpo, não é? E a nossa alma fica ferida. E automaticamente, nossa comunhão com Deus está com um problema que precisa ser resolvido. Essa é a importância, irmãos. É como se diz, né, um ditado popular, que balaio de gato. É tudo misturado. Uma influencia a outra, então uma não pode ser santificada sem a outra, né? É tudo misturado. Esse versículo de 1 Tessalonicenses 5:23, ele afirma que tanto o nosso espírito como a nossa alma e o nosso corpo devem ser santificados, devem estar em estados de irrepreensibilidade diante de Deus. Nós precisamos estar corretos diante de Deus. E a Bíblia diz que Ele trabalha no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então, se você já aceitou a Jesus como Salvador no seu coração, significa que você está vivo agora, conectado com Deus, que antes não estava, mas agora você está. E é por isso que você sente desejos que nunca sentiu, tais como ler a Bíblia, orar, ir à igreja, estar com os irmãos, abandonar os pecados e etc. Por que nós sentimos isso? Porque o nosso espírito foi vivificado. Através do Espírito vivificado é que Deus interage conosco. E essa interação com Deus, esse relacionamento com Deus, ele gera alegria, amor, disposição para buscar a Deus. E tudo isso nós recebemos onde? Na alma. Deus trabalha na nossa alma. Por outro lado, quando pecamos e perdemos a comunhão com Deus, não a filiação. Nós não perdemos a filiação com Deus. Nós continuamos sendo filhos de Deus. Nós continuamos tendo vida eterna. Mas quando o pecado chega até nós e nós cedemos ao pecado, embora nós não perdemos a filiação e nem a nossa vida eterna, nós perdemos também algo que é muito valioso, que é a nossa comunhão com Deus. E isso gera tristeza, depressão, amargura e etc. E vários outros problemas. Eu não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém, já conversei com várias pessoas. Quando você conversa com pessoas depressivas, você conversa e deixa a conversa fluir, você vai entender que em todos os casos existe um problema que precisa ser resolvido. E aí quando eu digo em todos os casos, depois se você quiser saber mais, aí eu posso te falar minha posição sobre isso. Tá bom? Esse é um assunto meio extenso. Portanto, é muito importante que esse processo de santificação aconteça. É muito importante, irmãos. Mas muito mais importante do que isso, esse processo não pode acontecer a menos que a pessoa seja salva, já tenha sido vivificada por Deus. Você nasceu morto. Você nasceu morto espiritualmente. E se você ainda não chegou diante de Cristo em algum momento da sua vida e reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, você ainda está morto. Você precisa ser vivificado. E a boa notícia é que o Senhor ainda faz isso. Amém? Basta chegar diante dele, arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Ah, pastor, eu quero entender um pouco melhor sobre isso. Me procure. Vamos conversar sobre isso.
eu teria o maior prazer de sentar com você e deixar a palavra de Deus falar. Amém? Agora, para nós que somos salvos, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O bom relacionamento do meu espírito com Deus irá transformar a minha alma e isso resultará em reações corretas da nossa parte através do nosso corpo. É importante, amém? Que Deus abençoe esse ensinamento e aí no futuro nós vamos estar vendo especificamente sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo e como que Deus trabalha em cada um desses, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente poder orar?